O Fabrício Naidski, o que a gente precisa observar agora nos próximos dias? Como que deve acontecer? As decisões podem sair de manhã e depois, nesse período que a gente acompanha hoje aqui do nosso 3 em 1, 4 horas da tarde aqui, 9 horas da noite já lá, né? Um pouquinho mais cedo a gente até poderia imaginar o resultado das votações à tarde. São 2 votações de manhã, 2 à tarde, ou menos, claro, se houver definição já, né? Podemos ter definição amanhã cedo ali por volta das 6 da manhã, horário de Brasília, aproximadamente, e aí isso já elimina, obviamente, as outras votações. Amanhã, qual que é o roteiro, o script? Os cardeais vão agora para a Casa Santa Marta, é um prédio de 5 andares, ali onde morava o Papa Francisco, que abriu mão de morar no Palácio Apostólico para morar na Casa Santa Marta. Ao acordar, eles têm um café da manhã em conjunto, é um café da manhã comunitário, vamos dizer assim. E aí tem uma missa que sempre, antes de iniciar as votações, tem uma missa que é feita para eles ali, especialmente antes deles voltarem à Capela Sistina e darem início às votações. Geralmente a votação é mais curta do que a gente viu hoje, né? Por isso que a gente mencionou aqui, que há uma certa frustração. Em 2013, a primeira votação do conclave que acabou elegendo o Papa Francisco durou 2 horas, essa aqui durou aproximadamente 3 horas e meia. Então, a expectativa é que cada votação tenha isso aí, 2 horas, 2 horas e pouquinho. Vamos ver se amanhã a gente vai ter esse mesmo ritmo de hoje. Serão votações mais extensas, até porque é aquilo que a gente falou, tem mais cardeais agora, então o processo fica um pouco mais lento, tanto da realização dos votos quanto da contagem também, isso altera um pouco a situação, mas é aquele script, agora o momento é de esperar. E é isso que está no nosso roteiro, esperar até que haja uma definição, porque os cardeais não vão falar, não podem falar, ninguém do Vaticano pode falar, e o que a gente já sabe, amanhã mais um dia de votação. Caso não tenha uma definição amanhã, aí tem ainda na sexta, sábado seria uma pausa. Depois de 2 dias de votação, se não há definição, tem um dia de pausa para eles se recolherem, fazerem suas orações e aí voltarem ao conclave, quem sabe, com a mente mais decidida. Beleza. Fabrício Naidski, ótima cobertura para você. Obrigado pela participação no nosso 3 em 1, meu amigo. Você é sempre bem-vindo. Ótimo trabalho por aqui. Vou voltar a falar com o Luca Bassani, que está lá em Roma. Luca, qual é a situação aí neste momento? Agora melhorou, Evandro. Inclusive, pude voltar às tecnologias mais recentes da internet para me comunicar com vocês. A primeira transmissão foi por telefone, que por mais que possa parecer algo pouco usual, acabou salvando trazer a notícia em primeira mão para todos vocês. Mas a gente vê que o movimento já é mais normal comparando com as outras noites. Quase todas as noites eu tenho permanecido aqui na Praça de São Pedro, até o jornal Jovem Pan, para fazer a abertura com o Thiago Berasti e todos os nossos queridos comentaristas, e a gente vê que o movimento está parecido com as outras noites, muito diferente do que como foi o funeral do Papa Francisco, com muitas pessoas, e também hoje a primeira espera por essa fumaça. Como o Fabrício bem destacou, a partir de amanhã, esse ritual ele ganha certos horários em que é plausível termos uma resposta. Pela manhã, entre mais ou menos 10 e meio-dia, horário aqui de Roma, portanto 5 e 7 da manhã, horário de Brasília, e à tarde também parecido com o que é hoje, mais ou menos entre as 2 da tarde até as 13h30 da tarde no horário de Brasília, o que seria mais ou menos 7 horas às 8 horas da noite, quase 8h30 da noite aqui, né, na Itália. Há muita expectativa, muita especulação. Como eu estava falando anteriormente, a gente tem esse espírito meio imediatista hoje em dia por conta da internet, e até mesmo por acompanhar as eleições em tempo real no Brasil. O TSE mostra todos os dados de cada uma das sessões eleitorais bastante rápido. O ano passado, nas eleições norte-americanas também, com cada um dos condados, qual estado foi para qual candidato. A gente tem que lembrar que, por mais que seja uma eleição, se trata de uma eleição diferente, né? Tem um aspecto religioso por trás, um aspecto místico por trás, e não há partidos políticos. Há visões litúrgicas diferentes, visões até mesmo pessoais de mundo diferentes, mas os cardeais fazem todos parte do mesmo colégio, da mesma irmandade, e devem dar um bispo a essa cidade de Roma, que viu tantos papas, e um papa para 1,4 bilhão de católicos. Ou seja, não é uma decisão fácil de se tomar, sobretudo por conta dos 2/3 necessários
para se encontrar um consenso, né? A gente sempre fala de eleições majoritárias, 50% dos votos mais 2/3, por mais que sejam apenas 133 votantes, não é fácil chegar a esse número e com certeza eles precisarão de algumas conversas na Casa de Santa Marta, nos refeitórios, nos jardins do Vaticano antes de chegar a uma decisão. Muito obrigado, Luca Bassani. A gente continua conversando ao longo da nossa edição aqui do 3 em 1. Piperno, o Papa não é uma entidade política, digamos assim, mas de Estado. E por que, de certa forma, a política acaba passando tanto por essa escolha e pelas decisões que são tomadas pelo principal homem da Igreja Católica? O ser humano é um ser gregário, ele vive em sociedade. Exato. Né? A Igreja também, em muitas sociedades, por sinal. Então, o Papa, ele é, entre outras coisas, um chefe de Estado. O menor Estado do mundo, mas um chefe de Estado que, paradoxalmente, embora seja... Isso é algo interessante, porque embora o Vaticano seja fisicamente o menor Estado do mundo, o Vaticano, na verdade, ele comanda um rebanho que tem a população da China. Então, vejam, quantas correntes estão reunidas dentro desse rebanho que o Papa comanda. Então, é natural que o Papa tenha as suas conexões. E o Papa não é um líder político e religioso apartado do seu tempo, né? Então, é alguém que vive exatamente a sua época, aquele momento. Então, vamos pegar, por exemplo, o que aconteceu lá atrás com o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, ele emerge, ele é escolhido em 1978, no momento em que se acentuam as convulsões políticas, principalmente no leste da Europa. Ele, um polonês, viveu aquilo. Ele tinha relacionamentos políticos, ele tinha posições. Então, naquele momento, a Igreja Católica, que também era um dos motores de uma certa abertura política naquela região do mundo, ela toma a frente de alguns movimentos, como aqui no Brasil, na luta contra a ditadura, como em tantos outros países. Eu estou pegando só Polônia e Brasil, porque no espectro político são dois casos até mais ou menos antagônicos, para exatamente inserir essa autoridade papal. Ou até casos mais regionais, como a Igreja Católica combatendo os criminosos no norte do país, né? Perfeito. As pessoas que lidavam com o garimpo ilegal, que muitas vezes colocavam sob risco as comunidades locais. O que aconteceu recentemente lá na Nicarágua, com perseguição de religiosos e a igreja se colocando na defesa deles. Então é óbvio que o Papa também não pode se ausentar desse tipo de movimento, de acontecimento que ocorre durante o tempo todo. Né? Agora, de certa forma, Langani, a rede social fez com que as pessoas se envolvessem mais politicamente em seus países, em seus redutos. Para você, isso trouxe um desafio maior para essa escolha de Papa? Com certeza, né? Porque agora a gente tem uma sociedade, digamos, mais laica, né? Menos religiosa. E as redes sociais transformaram o mundo em vários aspectos, no aspecto político, no aspecto econômico, né, nas relações humanas. E é claro que isso, Evandro, também acaba se refletindo na escolha do Papa, né? A gente não sabe exatamente como que a tecnologia opera, se o Papa já tinha conhecimento, né, dos outros, né, dos 133, se já havia esse prévio conhecimento ou não, né? Como os colegas aqui levantaram. Então, acredito que sim, muda bastante esse jogo. Fala, Zé. Pois é, mas exatamente essa comparação da igreja com o partido político que os cardeais fazem questão de separar. A diferença é que todos os cardeais admitem, e é bom que seja assim, que a igreja é uma congregação. Até esse nome é muito usado em várias religiões, né? Congregar, porque lá estão pessoas que pensam diferente, são pessoas que têm culturas diferentes, né? Que têm um trabalho diferente, são pessoas diferentes e que pensam num mundo diferente. E qual é o amálgama? É Deus, é procurar a Deus. Aí é o significado da religião, todas elas. A Igreja Católica, por ser grande demais, ela é muito plural. E os cardeais vêm de regiões diferentes
e tem lá as suas culturas e os seus posicionamentos, e o que há de comum é a fé em Deus, o que há de comum é a congregação através da igreja. Então, a igreja sempre foi muito plural e sempre foi muito dividida. Isso, quem me diz, são os próprios cardeais. A história é longa, né? A gente viu que lá atrás o Martim Lutero fez o grande cisma, né? Porque ele concluiu que a Igreja Católica não estava alimentando as suas expectativas e que não era exatamente o que ele via na Bíblia. E aí abriu o protestantismo e acabou se transformando em vários segmentos, e o que é hoje? Então, a Igreja Católica é uma congregação, é uma união de vários e vários sentimentos e que tem em comum Deus e que tem em comum essa congregação na Igreja Católica. E os cardeais, eles projetam exatamente isso e representam isso. Daí a dificuldade de comparar a Igreja Católica com política ou com partido político, né? Mas é isso aí, tem junto ali a política do que eu penso. Me disse o cardeal que está lá, inclusive lá em Roma, na Capela Sistina, né? O Paulo César, o seguinte, a gente tem foi ele que me disse isso, a gente tem uma tendência de achar que os outros devem gostar do que a gente gosta. Então, nós, católicos, achamos que os evangélicos deveriam gostar ou amar a Deus do jeito que a gente ama. Não, eles amam a Deus, os evangélicos, os espíritas e outras religiões, da maneira deles, né? Então, na Igreja Católica também tem essa dificuldade entre os cardeais. Imagina, se existe entre os cardeais, olha, para chegar a cardeal é um caminho longo, né? Então, se tem essa diferença entre eles, imagina entre nós que somos, né, seguidores da Igreja Católica. Então, é um processo muito complexo. Como diz o Lucas, é muito místico, né? É um sentimento ali do Espírito Santo que ilumina e tem dado certo, né? Os papas da Igreja Católica fizeram história. E a importância de um papa é também muito histórica. Era quem coroava os reis, né? Para ter uma ideia do poder papal. Então, é sempre cercado de muito mistério e muito poder. Arremate, Kriegner. Eu acho que é só importante, assim, é claro que a Igreja Católica, assim como as outras igrejas cristãs, ela tem essa característica da pluralidade em termos de ter representantes de diferentes classes sociais, etnias, né, e até traços culturais nesse sentido. Mas também a gente não pode negar que existe uma coesão e uma coesão também doutrinária. Porque o relacionamento do indivíduo, isso na tradição católica é presente por conta da inspiração bíblica, ou seja, todo o cristianismo pensa dessa maneira. O relacionamento com Deus, né, com a figura do divino, ela vai além de só uma questão de foro íntimo, ela se aplica também no foro social e público. Então, a maneira como a pessoa se relaciona com Deus vai impactar nas decisões e posicionamentos que ela toma fora também. Isso não é para dizer que ali não existe espaço para debate de ideias ou não existe espaço para avançar em determinados assuntos ou mesmo até conversar um pouco com o famoso espírito do tempo, né? Mas isso é sim para dizer que existem dogmas, existem princípios, existem questões que estão fincadas na Bíblia, nas escrituras sagradas para os cristãos e também na doutrina da Igreja Católica para os católicos, que vão ser questões que vão ser imutáveis. Então, por exemplo, até o Papa Francisco, muitos atribuem, né, dizem que ele foi muito mais aberto em determinados assuntos e, claro, ele teve grandes avanços, porém, isso não se traduziu em mudanças doutrinárias para a Igreja. Então, é aí que a distinção existe entre o que é um progressismo no sentido de cardeais, etc., e também do que seria um progressismo político, né? Acho que é só importante esse ponto dos dogmas e doutrinas da Igreja. Muito interessante, Henrique Kriegner. A gente vai acompanhar ao longo da nossa edição, mas agora não vai ter fumaça alguma, então não haverá atualização, mas é claro que a gente mantém você informado sobre tudo isso que está ao redor da escolha do novo Papa nesse conclave que começou nesta quarta-feira.